Presentes os auditores Jaime Tadeu Lechinski, Ivan Sherper Linhares e Cláudio Augusto Canha, e ainda a procuradora do Ministério Público junto a esta Corte, doutora Valéria Borba, declara aberta a 19ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Ausentes os conselheiros Nestor Batista e Caio Márcio Nogueira Soares, em razão de férias. Ficando convocados, portanto, para a composição do quórum, os auditores Jaime Tadeu Lechinski e Ivens Linhares, respectivamente. Submeto a ata número 18, de 23 de maio de 2012, para homologação. Homologada. Então, conforme previsto no artigo 436, inciso 2 do Regimento Interno, concedo a oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Com a palavra o auditor Ivens Linhares. Senhor presidente, apenas para comunicar o sobrestamento na diretoria jurídica do processo número 520-82/12. Muito obrigado. Que assim seja. Com a palavra o auditor Cláudio Augusto Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento dos seguintes processos de admissão de pessoal na diretoria jurídica: 743316/11, 598707/11, 631550/11, 539476/11, 23295/12, 693440/11, 319015/12, 631046/11, 605924/11, 619704/11 e 138556/12. Que faça seu registro. Auditor Jaime fará uso das comunicações? Não? Então, de pronto, passo a palavra a Vossa Excelência para que faça o relato dos processos sob sua responsabilidade. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, eu relato protocolado 163359010, são as contas do exercício de 2009 do Executivo do município de Ribeirão do Pinhal, de responsabilidade do senhor D'Artagnan Calixto Frais. Neste processo, a instrução e o parecer são pela regularidade das contas, ressalvando ausência de extrato bancário do exercício posterior com as conciliações regularizadas. E a proposta de voto acompanha as manifestações da DCM e do Ministério Público pela aprovação com ressalvas. Então, a sua proposta de voto é com aprovação com ressalvas, convergente com os pareceres antecedentes. Então, está em discussão. Está aprovado. 26774010, contas de transferência, no valor de R$ 228.224 para a Associação das Senhoras Rotarianas de Umuarama. Quem transfere é o município de Umuarama, e nesse processo a manifestação da DAT é pela regularidade das contas, ressalvando, entretanto, o atraso na prestação e a não utilização de conta exclusiva para a movimentação dos recursos. O Ministério Público também considera regulares com ressalvas, corroborando a manifestação da DAT. A minha proposta de voto é convergente com os pareceres, pela regularidade, com as duas ressalvas, e também acompanhando a instrução, por multa, a senhora Vera Lúcia de Oliveira Borges, face ao atraso na prestação de contas. É a proposta. Então, a proposta é pela regularidade com ressalva e aplicação de multa pelo atraso na prestação de contas. Está em discussão? Está aprovado. O protocolado 283-30310 são prestação de contas de transferência,
Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá, Unespar, transferência pela Fundação Araucária, no valor de R$ 97.000, tendo como objetivo a implantação do projeto 13775, que trata de resgate da cultura artesanal dos moradores da Ilha do Mel, contemplado no programa Universidade Sem Fronteiras, Extensão Tecnológica Empresarial, chamada Projeto 07-2008. O presente ajuste de responsabilidade do senhor Antônio Alpendre da Silva é relativo aos exercícios financeiros de 2008 e 2010. A DAT se manifesta pela regularidade das contas, ressalvando atraso de 21 dias na entrega da prestação. E no mesmo sentido se manifesta o Ministério Público. E a proposta de voto, convergente com a instrução, é pela aprovação, com ressalva pelo atraso e, consequentemente, pela multa ao senhor Antônio Alpendre da Silva, nos termos do artigo 87, inciso 1, a linha A da Lei 113. É a proposta. Então, com aprovação com ressalva e aplicação de multa em razão do atraso que foi motivo até da ressalva. Então, está em discussão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, os protocolados 58860411, que são as contas do Fundo de Previdência, do município de Umuarama, trata-se de uma aposentadoria em que o interessado senhor José Ferreira, ocupante do cargo de vigia. A diretoria jurídica opinou pela legalidade e registro do ato que inativou o servidor, com proventos de R$ 896,82. O Ministério Público, conforme parecer subscrito pelo procurador Gabriel Guileger, opina pela negativa de registro por não estar consignado no ato de inativação os valores dos proventos, conforme prescreve a nossa Instrução Normativa 46 de 2010. Compulsando a documentação, não se vislumbra qualquer irregularidade que impeça essa Corte de conceder o registro pretendido pela municipalidade. Entendimento esse corroborado pelas manifestações da diretoria jurídica e, em outros casos, também pelo Ministério Público. No que tange à falta de consignação dos valores dos proventos no ato aposentatório, verifica-se que, apesar de ter violado o mandamento da Instrução 46, seus artigos 10 e 19, tal informação encontra-se nos autos, conforme a unidade instrutora assevera em sua manifestação. A falha apresentada no presente processo pode ser objeto de recomendação à administração municipal, utilizando-se como fundamento o artigo 244 do regimento interno desta Casa, no seu parágrafo 1º. Recomendações são medidas sugeridas pelo relator para a correção das falhas e deficiências verificadas no exame das contas, etc. Então, senhor presidente, com a máxima vênia ao parecer do Dr. Gabriel Guileger, do Ministério Público, eu acompanho a diretoria jurídica pela legalidade e registro da presente aposentadoria, com recomendação ao município de Umuarama para que faça constar nos decretos de aposentadoria o valor dos vencimentos. É a proposta, senhor presidente. Então, com a legalidade de registro, de acordo com o parecer da diretoria jurídica e com um aviso ou uma comunicação à prefeitura, ao município de Umuarama, a proposta está em discussão? Está aprovado.
Eu tenho ainda o protocolado 48321607, do município de Sabáudia. Eu solicito adiamento por uma sessão desse protocolado. Defiro o adiamento solicitado. Senhor presidente, era o que constava da pauta e eu agradeço a atenção. Agradeço, Vossa Excelência. Ao auditor Ivens Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, inicio com as prestações de contas municipais. Processo 125.00709, são as contas da chefe do Poder Executivo do município de São Pedro de Vaí, senhora Cristiane Bento Zulian, referentes ao exercício 2008. Após a instrução e o contraditório, a DCM conclui pela irregularidade das contas em virtude do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas e converte em ressalva o déficit verificado referente às obrigações financeiras superiores às disponibilidades de caixa, em ofensa ao artigo 42 da Lei Complementar 101. O Ministério Público corrobora o parecer. Eu examinei esse processo, senhor presidente. Inicialmente, me parece que assiste razão à Diretoria de Contas Municipais e ao Ministério Público quando propõe a conversão em ressalva da infração inicialmente apontada ao artigo 42 da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que, pela constatação da DCM, analisando o saldo deficitário existente em abril de 2008 com o encerramento do exercício, houve uma pequena melhora. Na verdade, de 373 mil negativos, passou para 333, o que revela, pelo menos nesse período dos últimos 2 quadrimestres, que não houve um acréscimo, o que poderia configurar o desrespeito ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu ainda acrescento que essa matéria foi objeto de um prejulgado número 15, decidido pelo Acórdão 149011, em que, resumidamente, ficou a análise para cada caso concreto, justamente verificando-se a evolução do tratamento das disponibilidades de caixa frente às obrigações financeiras. Então, eu corroboro a instrução pela conversão do item em ressalva. Com relação ao déficit, a indicação da instrução é de que teria havido um déficit de menos 2,76%, representando aproximadamente R$179 mil. Nós já vimos diversos casos nesta Câmara, nessa Corte, em que situações semelhantes foram objeto de ressalva. Eu ainda verifiquei que no exercício seguinte houve um superávit, o que significa que não houve um comprometimento grave da saúde orçamentária do município, de modo que, seguindo jurisprudência que eu cito no meu voto, eu proponho a conversão desse item em ressalva, juntamente com o outro, referente ao não cumprimento do artigo 42 da Lei da Responsabilidade Fiscal. Então, resumindo, senhor presidente, eu voto pela emissão de parecer prévio, pela regularidade, com ressalva das contas. Parecer, a emissão do seu voto prévio, pelo parecer com regularidade, com ressalvas, está em discussão? Está aprovado. Processo seguinte, 163.456.10, são as contas do município de Barra do Jacaré, exercício 2009, prefeito o senhor Edmar de Freitas Albonetti. Nesse caso, a Diretoria de Contas Municipais concluiu pela regularidade, ressalvando questões referentes ao questionário da atuação da saúde e do Conselho Municipal de Saúde. O Ministério Público corrobora a instrução. Eu também vou acompanhar a instrução. Senhor presidente, apenas eu faço algumas exclusões com relação a alguns itens que eu entendo que não seriam de competência do prefeito, mas do próprio Conselho. Eu consigno, entretanto, o fato de que não houve a inclusão na lei orçamentária do município os créditos orçamentários para o regular funcionamento desse mesmo Conselho. Então, o voto também é pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas do Poder Executivo de Barra do Jacaré. O que seriam esses questionamentos do questionário da atuação da saúde? Foi um extenso questionário, até a doutora Valéria participou ativamente na elaboração desse questionário, até num trabalho conjunto com o próprio Ministério Público Estadual. Na verdade, houve diversas questões, por exemplo, se o Conselho conta com espaço reservado para a realização de suas atividades,
Se a administração possibilita a constante atualização e adequado convívio informativo do Conselho com o dia a dia administrativo do Poder Executivo. Se a administração possibilita a frequente capacitação dos membros do Conselho. Se recebe informações sobre licitações realizadas. Se acompanha a realização dos processos de seleção ou concursos para a contratação de pessoal. E por que isso produziria ressalva? Não, essas eu excluí da ressalva. Algumas delas foram devidamente justificadas, até que não houve a inação do prefeito nesse ponto, e outras que eu entendo, por exemplo, o acompanhamento de processo licitatório me parece que é uma atribuição do Conselho e que não haveria responsabilidade do prefeito quanto a essa omissão. O único item que eu consignei a ressalva foi um que me parece sim de competência do prefeito, que seria justamente o do inclino orçamento à dotação referente ao funcionamento do Conselho. E isso não foi feito no exercício ora em análise. Então esse me pareceu que é o único item que não foi justificado e que seria efetivamente de responsabilidade do chefe do Poder Executivo. Então esse é o motivo. O Ministério Público participou da confecção desse questionário? Não só o Ministério Público, como a diretoria, foi na época até da gestão do Dr. Hermas. Qual foi o intuito de fazer esse questionário? Justamente para dar esse apoio aos conselhos de saúde para que eles tenham uma atuação proativa, para que não essas falhas que a gente percebe na saúde, justamente junto com o Ministério Público, nós procuramos dar uma dignidade, um respeito a esse Conselho de Saúde, para estar mais próximo dessa comunidade e também exercer dignamente essa função. Então, nós procuramos ver como eles eram atendidos, se eles tinham um local adequado, se eles tinham acesso, por exemplo, aos processos de licitação. Tudo isso envolve um planejamento e que nos permite aferir se realmente a saúde está andando condignamente dentro desse município. Então, o questionário foi unicamente para que, se através de instrumentos e fortalecendo o Conselho, para que ele verificasse o cumprimento das leis que estão voltadas para a saúde e que ele mesmo, como responsável com a Lei 8.080, prevê no seu artigo 33 que eles julgam as contas na área de saúde. Por isso que quando existe uma irregularidade, o tribunal tem que ir e reconhecer esse conselho, né? Então, foi com esse intuito, doutor Ivan, foi justamente para que fosse retratado a situação desse Conselho de Saúde e que ele tivesse condições de exercer a sua função e poder avaliar as contas dignamente. Então, nesse processo de prestação de contas municipal de Barra do Jacaré, exercício 2009, o parecer, o voto de Vossa Excelência, com parecer pela aprovação com ressalva, submeto à discussão do plenário. Está em debate. Está aprovado. O processo seguinte é o 39361310, é um alerta do município de Campina da Lagoa, referente ao período de dezembro de 2009 a abril de 2010, ou seja, o primeiro quadrimestre de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais apontou o alerta a fim de prevenir eventual resultado financeiro acumulado negativo, vez que se evidenciava à época a deficiência na execução orçamentária, apresentando resultado deficitário no período base de análise. Foi aberto o contraditório, juntadas as informações. A DCM, entretanto, na sua última manifestação, entende pela perda de objeto desse ato, uma vez que as contas referentes ao exercício de 2010 já foram apreciadas por esse tribunal, inclusive com a recomendação de irregularidade, dentre os motivos, justamente, a deficiência na execução orçamentária. Eu, no voto, inclusive, eu menciono o acórdão em que foi proferida essa decisão. Foi constatado um déficit orçamentário de 5,39%,
E, por esse motivo, eu acompanho as manifestações uniformes pela perda de objeto, em virtude da matéria já ter sido apreciada nas contas municipais por esse tribunal e a posterior remessa à Diretoria de Contas Municipais para anexação aos autos do recurso de revista, justamente sobre essa decisão que recomendou a irregularidade das contas. Então, é pela extinção do processo em razão da perda do objeto e remessa dos autos à Diretoria de Contas Municipais para anexação ao processo de recurso mencionado. Então, pela perda do objeto com a remessa dos autos à Diretoria de Contas Municipais. À Diretoria de Contas Municipais. Está em discussão? Está aprovado. Senhor presidente, eu tenho a seguir uma prestação de contas de transferência, é o processo 76.00109, que trata de uma transferência voluntária municipal, celebrada entre a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Foz do Iguaçu e o município de Foz do Iguaçu, exercício de 2008, no valor aproximado de R$ 47 mil, cujo objeto era o apoio técnico para execução de serviços de proteção social básica, com atendimento às famílias de baixa renda com criança na faixa etária de 0 a 16 anos. Após a instrução e os esclarecimentos que foram solicitados à unidade técnica, as manifestações da Diretoria de Análise de Transferências e do Ministério Público foram uniformes pela regularidade das contas, ressalvando o fato de ter sido utilizado indevidamente a inscrição dos gastos, que não foi observada, na verdade, a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nesses casos de terceirização de serviço, as despesas fossem computadas como outros gastos de pessoal. É o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na verdade, senhor presidente, eu acompanho a instrução, apenas gostaria de fazer um esclarecimento que foi esclarecido justamente no curso da instrução que, mesmo sem a contabilização, mesmo se houvesse sido feita a correta contabilização desse gasto como despesa de pessoal, não teria havido, naquele exercício, a extrapolação da despesa de pessoal do município de Foz do Iguaçu. Então, na verdade, me parece que houve sim um erro contábil, deveria ter sido esse gasto apurado como despesa de pessoal, mas o fato disso não ter ocorrido não implicou em nenhuma omissão ou nenhum inconveniente ao trabalho de fiscalização desse tribunal, uma vez que, como eu disse, mesmo que fosse computado esse gasto, não teria sido ofendida a regra da Lei de Responsabilidade Fiscal que fixa a despesa de pessoal. Eu faço no meu voto aqui algumas considerações acerca da possibilidade de terceirização de serviço, fazendo alguns alertas de que essa terceirização deve ser feita sempre de forma complementar e nunca de forma a que seja transferida integralmente à iniciativa privada a execução desse serviço, como era aqui o caso de atendimento a crianças menores, né? Então, o voto, resumindo, senhor presidente, é pela regularidade das contas, com ressalva quanto à não contabilização dos gastos com pessoal na forma preconizada pelo artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pela regularidade com ressalvas na prestação de contas e transferência, está em discussão. Está aprovado. Por último, senhor presidente, eu tenho uma admissão de pessoal de Cidade Gaúcha, processo 51017908, que na verdade é uma admissão complementar. Estamos falando do 25º ao 27º colocado para o cargo de educador infantil, relativamente ao concurso público do edital 1/2005. Houve o sobrestamento desses autos até o julgamento das nomeações anteriores, elas foram julgadas regulares. A diretoria jurídica, entretanto, na sua manifestação após o término do sobrestamento, entende que a lei municipal não especifica o número de cargos de professor e educador infantil e nem o quantitativo específico para níveis de instrução diferenciados, o que, após a manifestação do município, entendeu irregular por não terem sido, no entender da diretoria, esclarecidos essas dúvidas. O Ministério Público diverge da diretoria jurídica e entende que houve sim os esclarecimentos quanto aos quantitativos dos cargos, apenas recomenda que o município atualize as suas informações do nosso sistema de informações mensais, atos de pessoal.
Eu vou acompanhar no meu voto, senhor presidente, a manifestação do Ministério Público. Houve, na verdade, uma informação inicialmente incompleta com relação ao cargo, que se trata, na verdade, de educador infantil. Me parece que os quantitativos, conforme bem ponderou o Ministério Público, estão especificados devidamente na lei municipal, motivo pelo qual eu acompanho a manifestação do procurador pela legalidade de registro, apenas com a recomendação de que o município promova a alimentação adequada no sistema SIM-AP, atualizando seus dados com base na realidade da administração municipal. Pela regularidade e registro da contratação de educadores de infantis. Ou educadores infantis. Certo, acho que é educador de infantes. Educador infantil pode dar uma margem, uma dupla interpretação. Afinal de contas, eles não devem ser tão novos assim, né? Os educadores infantis. Não, os educadores certamente não. Então, pela legalidade e registro. Era o que constava da minha pauta, senhor presidente, eu agradeço. Ok, agradeço. Passo a palavra ao auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Inicio pela prestação de contas da Companhia de Habitação de Cascavel de 2009, protocolo 246866/10, em que a proposta de decisão acompanha os pareceres uniformes pela regularidade, expedindo-se citação plena ao responsável, senhor Paulo Gustavo Gorski. Pela regularidade, senhor presidente. Pela regularidade, está em discussão? Está aprovado, auditor. Pode continuar com a palavra. Processo seguinte, senhor presidente, 136612/04, contas de 2003 do município de Foz do Iguaçu. Já havia relatado, foi pedido vistas pelo conselheiro Nestor Batista, foi me devolvido o processo na sessão próxima passada. E após diversas idas e vindas, com apresentação por diversas oportunidades de documentos novos, a DCM elaborou a instrução conclusiva em que apontou como ressalvas às contas a publicação extemporânea do ato fixatório da remuneração dos agentes políticos, ausência de conta corrente específica para a movimentação de recursos pagos e arrecadados para o sistema próprio de previdência e a inconsistência de dados referentes à previdência municipal em relação ao que foi apresentado no sistema do tribunal e na constante da contabilidade do município. Além das três ressalvas, a unidade técnica também se manifestou pela irregularidade das contas, tendo em vista o prejuízo, o dano erário de R$ 28.412,93, em função do resgate antecipado da aplicação financeira em aquisição de títulos de capitalização denominados Ouro Cap, junto ao Banco do Brasil, e sendo então a unidade técnica, sua opinião corroborada pela representante do Ministério Público, a procuradora Cátia Regina Puchaski. Senhor presidente, quanto às três ressalvas, eu acompanho os pareceres uniformes, acolhendo-os como razões de decidir. E quanto à irregularidade pelo resgate antecipado dos títulos de capitalização, eu apenas acrescento que nos termos da Lei 4.320 de 64, artigo 12, parágrafo 5º, inciso 2º, esse tipo de aquisição de título é classificado como inversão financeira e, para tanto, é uma dotação orçamentária que deve ter previsão na lei orçamentária anual, o que não foi devidamente comprovada nos autos. Além disso, o responsável aduz que a responsabilidade não seria dele, tendo em vista que ele não fez as aplicações em nenhum resgate e, portanto, não poderia ser responsabilizado por essa irregularidade. Eu acompanho o entendimento do tribunal de que há a sua culpa em vigilando, como prefeito municipal, e como ele apenas alegou que não seria sua responsabilidade, sem apontar quem seria o devido responsável, e nem que tenha tomado qualquer tipo de providência administrativa para a devida responsabilização de quem ele acha que seja o devido responsável, eu também acompanho os pareceres em não reconhecer essa alegação, haja vista não ter a devida comprovação, e por isso, ao final, senhor presidente, a proposta é que seja emitido parecer prévio
pela irregularidade das contas do senhor Celso Samis da Silva, referente a Foz do Iguaçu em 2003, com além da irregularidade, as 3 ressalvas apontadas às contas. Então, é pela parecer desta Corte, pela irregularidade das contas 2003, além das ressalvas já apontadas por Vossa Excelência. Está em discussão? Senhor presidente. Pois não. Com a palavra o auditor Jaime Lichinski. Apenas para indagar do conselheiro relator, a única irregularidade que restou é o resgate antecipado. E resultou num prejuízo horário de maior que R$28 mil. Prejuízo de 28 mil. E o resgate, qual que era o valor resgatado? Era muito além disso? Era próximo, entre 150 e 200 mil reais. Eu não fiz constar do relatório, mas é que o resgate antecipado por contrato implica na perda desse valor, que nesse caso foi superior a R$28 mil. Senhor presidente, eu me parece que pela proporção entre o orçamento do município e o valor apontado, me parece grave demais desaprovar as contas em função desse único item que restou como irregular. De tal sorte que eu vou propor um voto divergente pela conversão em ressalva também deste item. Pela conversão deste item, que seria o motivo, a razão Isso. de dar parecer pela irregularidade, em ressalva, para se juntar às outras 3 ressalvas Exato. já apontadas, que são quais, auditor Canha, as outras 3 ressalvas? Publicação pontuá-las? extemporânea do ato fixatório da remuneração dos agentes políticos, ausência de conta corrente específica para a movimentação de recursos do sistema próprio de previdência e inconsistência de dados da previdência. Essas inconsistências de dados, assim, o que seriam? As divergências entre o que foi lançado no sistema SIM-AM e o que realmente está na contabilidade dela. E ao final a análise da DCM constatou que foram apenas erros contábeis que não implicaram em nenhum dano, nem à gestão, nem ao erário. E a aplicação, o prejuízo da aplicação teria sido de R$28 mil. R$28 mil. O resgate antecipado dos títulos, que não estavam prevista a aplicação nesses títulos na lei orçamentária. Não. Dá para saber o quantum que foi aplicado em títulos? A descoberto da permissão legal? Não dá para saber. Não, consta dos autos, é que eu já no relatório eu não coloquei, eu simplesmente coloquei o valor final de que referente ao prejuízo mesmo, de R$28.412,93. Eu vou pedir vistas esse processo, então. Até já tendo votado os 2, mas vale a advertência, ou melhor, a lembrança de que poderá ser considerado os votos quando voltar a pauta, o processo, né? Apenas para lembrar, senhor presidente, que Vossa Excelência é o relator, estou falando isso com relação ao vogal. Não, sem dúvida. Sim, com relação ao vogal. Né? É porque a composição da Câmara irá mudar a partir da semana que vem. Vossa Excelência não estará compondo. Eu pedi vistas do processo. Que duro, hein? Como? Sim, de pedir e de comparecer para esse julgamento, como acontece nos tribunais judiciais, né? Então eu peço vista, porque me pareceu aí que sem essa informação eu não me sentiria à vontade para decidir. Muito embora tenha razão, no meu entendimento, a ponderação do auditor Jaime Lichinski. O quanto pode ser, não desprezível, nada é desprezível em se tratando do erário, mas em vista do volume de recursos e da razão desculpável que possa ter o administrador nesse caso. Então, eu mantenho o pedido de vistas e decido na frente se volto à Câmara para proferir o voto.
Voto vista. A pauta está atendida. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Estando encerrada as pautas, eu também não tenho nenhum processo na pauta de hoje, motivo pelo qual agradeço a todos pela acolhida nesta segunda Câmara e com o presente de tê-la presidido na última sessão com a minha participação. Não havendo mais nada a ser tratado, convoco a próxima sessão ordinária desta segunda Câmara para o dia 6 de junho de 2002, quarta-feira, às 14 horas, que é o horário regimental. Agradeço e, portanto, a sessão está encerrada.